Olá pessoal, aqui é o professor Fábio Gentilin. Vou gravar esse vídeo aqui falando sobre uma ferramenta muito importante, muito útil que nós utilizamos aqui na eletrônica, que é o LT Spice. Aqui no Brasil a gente fala LT Spice, né? É, o que acontece, né? Nós temos sempre um desafio muito grande quando nós falamos sobre simulação de circuitos eletrônicos, porque existem algumas plataformas, existem algumas opções, né? Mas alguns deles são pagos, né? E o LT Spice é uma solução que uma empresa chamada Linear Technologies ela fornece, né? De maneira gratuita ao público, né? Que tem o padrão Spice, né? Então, só para esclarecer aqui antes de mais nada, o Spice ele é um acrônimo, é uma sigla que ele remonta, né, a uma tecnologia que surgiu lá no final da década de 60, tá? Então, o SPICE nada mais é do que uma tecnologia que permite a você simular circuitos eletrônicos, né? Então, ele tem uma nomenclatura justamente relacionada a isso, né? Então, é um programa de simulação, né, com ênfase em circuitos integrados, né, que muitas pessoas já conhecem com maior intimidade nos dias de hoje, né? Então, SPICE significa Simulation Program with Integrated Circuits Emphasis, tá? Então, esse é o significado aí da sigla SPICE, tá? Então, desde aquele período, no final da década de 60 e a partir da década de 70, onde ele chegou ao público, né, que ele foi desenvolvido por um grupo de pesquisadores na década de 60, e na década de 70 ele chegou ao público ali no início da década de 70 e foi sendo aprimorado, né, e tomando forma. Inclusive, ele trocou de nome nesse período e algumas empresas lá pela eh, década de 90 foram assumindo essa tecnologia, né, pagando ali os devidos royalties disso tudo, né? E chegou então alguns programas famosos, assim como o OrCAD, né? Que é uma plataforma que você consegue desenvolver o seu circuito, né? Consegue fazer a simulação do seu circuito e também consegue, além de outras funcionalidades, também projetar o layout eletrônico, a placa eletrônica, né? Então o OrCAD tem essa esse suíte de soluções, né? Então o OrCAD ele usava muito esse ambiente SPICE, né? Que foi se difundindo e chegou aí até a Analog Device, né? Que no caso a Linear Technology está vinculada, que aí a gente conhece como LT Spice. Então, eu contei um pouquinho sobre a história para a gente entender quando foi que surgiu, né? E para que é que serve, né? Então, serve para simular circuitos eletrônicos. Então, essa plataforma LT Spice que a gente está vendo aqui na tela, tá? Ela está disponível para download de maneira gratuita. Então você pode pesquisar sobre a LT Spice na internet e vai encontrar com facilidade aí e disponível para você fazer download e rodar num computador bastante simples, tá? Não precisa ser um computador muito poderoso. Bom, vou fazer alguns comandos básicos aqui para a gente poder exemplificar, né? E eu tenho alguns vídeos mais avançados com outros, outras abordagens, tá? Então, aqui para quem está começando, acredito que eu que já vai dar uma ajudazinha. Então, eu cliquei aqui nesse ícone, que é o ícone de novo, né? Um novo documento. A gente começou aqui para saber o que a gente vai fazer. Então, aqui a gente vai colocar, né, os nossos componentes, vai interligar eles, vai mandar simular, né? Vai rodar para que a gente possa ter uma ideia do que vai ter como resultado, né? Sem ter a necessidade de comprar o componente. Então, tinha uma grande vantagem de ter um simulador, justamente isso. Você consegue testar, né, sem ter que comprar um componente físico, né? Então, clicou aqui nesse maisinho, vai abrir essa tela para a gente começar a trabalhar. Muito bem. Bom, nós temos alguns comandos que são dados a partir desse momento, né, que a gente pode observar aqui. Já tem alguns projetos que já foram abertos, né, que já foram editados aqui dentro, tá? Depois eu posso até mostrar. Mas a gente tem aqui no menu Edit, né, alguns recursos que permitem que você já insira componentes, né, entre outras coisas. Bom, olhando por aqui, a gente já vê que tem uma letra
associada a cada um desses componentes. Então, nós aqui, que estudamos a eletrônica, já entendemos que existe um resistor, um capacitor, um indutor, por exemplo. São componentes considerados componentes passivos, né? Componentes de comportamento classificado como componentes lineares, né? Na eletrônica a gente separa em dois grupos os componentes eletrônicos, sendo eles componentes lineares e componentes não lineares, né? E isso não quer dizer que todo o comportamento de um componente linear ele é linear, tá? Eu só estou dizendo que existe uma classificação. Então, mesmo sendo um resistor, que tenha lá, teoricamente, uma curva de resposta dentro, de um comportamento linear, ele possui esse comportamento dentro de uma faixa de seu valor, né? Então, a gente pode questionar isso, falar, não, mas o resistor tem uma região que é não linear, tá? Mas não é essa aqui a nossa abordagem. Só estou dizendo que existem duas classes de componentes, onde nós vamos entender que capacitor, resistor e indutor são considerados aqui lineares. E aqueles que são fabricados a partir de semicondutores, por exemplo, diodos, transistores, circuitos integrados, são não lineares. Tá? Isso é uma definição da eletrônica. E esses componentes já estão aqui na nossa lista do menu Edit. Tá? Então, resistor, por exemplo, tem uma letra R, capacitor tem uma letra C, indutor tem uma letra L, tá? O diodo tem uma letra D, então é bem intuitivo, né? A primeira letra do nome do componente já ajuda bastante. Então, são teclas de atalho que nós vamos utilizar para introduzir esses componentes. Vamos imaginar que um resistor, ó, cliquei lá, ele apareceu aqui para mim, tá? Eu só estou mexendo o mouse, tá? Não estou apertando nada. Se eu colocar esse resistor aqui, ó, tá? Ele já dá lá um número R1 e já produz outro resistor, que se eu quisesse colocar outro, seria então na sequência o R2, né? E assim por diante, ó. Sozinho ele já gera o R3, mas eu não quero isso. Faz de conta que eu só quero dois resistores, R1 e R2. Então, se eu pressionar a tecla ESC do teclado, ó, né? Eu tenho aqui o botão direito também do mouse, tá? Eu posso estar interrompendo essa inserção, né? Para eu poder mexer nesses componentes, tá? Professor, mas eu não quero o R2 apareceu aqui, eu não quero ele. Como que eu faço para tirar esse componente daqui? Então, veja que o mouse, ele, quando você aproxima o mouse do componente, ele muda de forma, né? Longe do componente, ele está aqui como aquela cruz, né? Se eu aproximar, ele vira uma seta, né? Eu posso editar um componente. No entanto, também posso deletar ele, tá? Então, apresentando a vocês de novo aqui no menu Edit, a gente pode ver que tem ali, ó, é uma maneira de você deletar, tá? Então, você pode clicar, né, sobre o componente, né, e apertar o del, né, do seu teclado. Então, o botão delete do teclado. Então, quando você põe o mouse ali, né, clica, ele vai deletar, vê essa tesourinha. Então, é bem legal, bem intuitivo. Então, por enquanto, a gente só está colocando o componente aqui. Não estamos simulando nada por enquanto, tá? Então, para sumir a tesourinha, eu só apertei o ESC, né, tecla ESC do teclado. Muito bem. Bom, para ver isso aqui funcionar, então primeiro a gente tem que montar um circuito. Vamos pensar que eu tenho aqui uma pilha, tá? Vou ligar uma pilha no resistor e ele vai fazer um circuito fechado aqui para a gente poder observar o valor da corrente, o valor da tensão, e aí a gente vai evoluindo, né, no nosso circuito. Como que é uma pilha aqui no nosso ambiente SPICE, né? Bom, uma pilha, pessoal, não vai aparecer com o símbolo desenho de uma pilha aqui, tá? Ele tem uma dada roupagem, né? Ele vai aparecer como esse V, né? De voltage. Então a gente vai lá, ó. Nós temos, vou mostrar uma maneira de você buscar isso, tá? Mais padronizada. Vem aqui em Components, tá? E aí você pode digitar, ó, por exemplo, voltage, né? Tá vendo que ele já destacou para nós aqui, ó, voltage. Então tem essa representação aqui, ó. Isso aqui vai ser a nossa pilha, vai ser a nossa bateria, vai ser a nossa tomada. A gente vai configurá-lo do jeito que a gente quiser, tá? Então eu vou inserir isso aqui, ó, aqui à esquerda, tá? Pronto. Só quero um, então eu aperto ESC e pronto. É isso aí que eu quero. Muito bem. Então, por enquanto, eu não disse o valor do resistor, não disse quais são as características dessa pilha, tá? Eu preciso, então, fazer o quê? Ligar um fio daqui até aqui, do positivo da nossa pilha até o resistor,
e um fio do negativo até o resistor, né? Para fazer isso, mais uma vez, vai lá no Edit, dá uma olhada aqui, ó. Nós temos aqui, ó, Draw Wire, tá? Esse Draw Wire, ele tem aqui uma letra W, tá? Então, quando eu tenho a letra W, ó, só apertar o W aqui do meu teclado, tá? Ele pode fazer isso para mim, tá? Então, mas eu vou fazer pelo Edit para todo mundo ficar lembrando como que faz, tá? Então a gente clica ali, né? Clica em cada pontinho que você quer fazer uma curva, né? No caso, uma voltar para o componente aqui, você aperta o teclado, desculpe, o botão esquerdo do mouse, tá? Então, você quer clicar nesse negativo aqui e levar ele até aqui, então você primeiro clica nesse ponto, né? Vai arrastando, tá? Aí chegou aqui no ponto que você quer virar, você clica de novo. Então, ele faz um vértice, né? Clica de novo, ó, clica de novo. Então, automaticamente eu interliguei, tá? Os terminais aqui da minha fonte, né? No caso, a minha pilha, né? E o meu resistor. Beleza. Aí aqui tem um ponto importante, tá? Que a gente tem que saber. É o seguinte, para que nosso circuito funcione, ele precisa ter uma referência, um GND, um ground, tá? Então, eu tenho sempre que utilizar esse ground, place GND, tá? Ele tem que estar ligado na nossa referência, que no nosso caso aqui, tá? Nós estamos utilizando o negativo da nossa fonte, tá? Então, eu vou ligar aqui, ó, também negativo. Então, veja que quando nós temos mais do que dois pontos, né, ligados no mesmo ponto, na mesma linha, por exemplo, ele gera uma conexão, tá? É automático isso aí. Nossa, esse quadradinho que ele formou aqui está indicando que é um nó, tá? Eu tenho mais de dois, né, caminhos aqui. Tem três caminhos. Esse é o nosso ground, tá? Então, ele está dizendo que tudo que está ligado aqui está conectado ao ground. Eu preciso que isso esteja nesse formato. Todo circuito que você for simular, coloca o ground para ele funcionar corretamente, tá? Muito bem. Então aqui nós temos nosso primeiro circuito, tá? Clicando com o botão direito sobre um componente, no caso sobre a fonte, ó, voltage source, né? V1. Ele pede para você dizer qual é o valor da tensão, se no caso aqui é uma pilha, 1,5 volts, se é uma bateria de carro, 12 volts, né? Vamos supor que seja uma bateria de carro, melhor, né? Mais fácil, 12 volts. Então põe só 12, tá? E a resistência série, que seria a resistência interna dessa bateria, tá? Vamos deixar sem colocar esse valor por enquanto. Vou colocar aqui, dar um OK, né? E vamos colocar o nosso resistor aqui, como sendo de 1.000, tá? Esse resistor aqui, você já colocou 1.000, como se fosse 1.000 ohms, né? A gente pode fazer o seguinte, a gente pode clicar em Select Resistor e ver que ele já aparece para mim aqui, ó, 1K, tá? Observe que o programa não utiliza vírgula, ele utiliza ponto, tá? Ponto decimal. Então, aqui vale a vírgula aqui no Brasil, né? Como se esse é um programa que não é feito no Brasil, ele atende a outros padrões, tá? Então, esse aqui seria um resistor, ó. Ele já tem aqui a potência dele, nesse caso, de 100 miliwatts, né? 100 miliwatts. Tá vendo a potência dele? Então, é um resistor muito pequeno. De repente, é isso que você busca, tá? Você poderia colocar 250 mili, ou 0,25, né, ou 0,5, 0,5, desculpe, né, para meio watt, assim por diante. Tá? A tolerância de 1%. Então, vamos considerar que seja isso, tá? Então, resistor de 1K, beleza? Tá? Então, feito isso, nós já temos aqui, tá, condições de simular o nosso circuito, porque nós temos o ground, temos a tensão definida como 12 volts e temos a resistência. Então, o caminho a ser percorrido pela corrente já está aqui, tá? Então, nós podemos começar a fazer a simulação. Então, a gente vai lá no menu Simulate. Simulate tem lá algumas configurações que nós precisamos fazer, tá? Então, a gente vai em Settings, a gente vai ver, tem várias abas aqui para a gente configurar, tá? A gente pode estar olhando para isso depois, né? Tem aqui uma série de configurações da nossa tela, né? Opções. Netlist, netlist, para quem não sabe, é uma lista de ligações. É o que descreve o que está ligado
em qual componente. Então, a fonte está ligada ao terminal positivo no terminal A do resistor. O seu terminal negativo está ligado no GND e no terminal B do resistor. Então, o netlist ele traz essa informação, tá? Compressão, tá? Isso aqui não importa para nós agora, né? Então, o Spice, tá? Ele tem algumas configurações aqui para nós, né? Que você pode configurar depois também. Então, estou dando aqui um caminho para vocês, caso vocês queiram estar alterando, tá? Então, só para a gente saber onde é que está essas configurações da simulação, tá? Então, o mais importante para nós é configurar a análise, tá? Então, se você não quiser mexer naquela configuração que eu acabei de passar, não tem problema. Mas aqui você precisa mexer. Aqui nós temos uma informação chamada stop time. Stop time é o tempo que ele vai executar essa simulação. Por quanto tempo você quer que isso aconteça? Por que que isso é importante? E tem circuito que tem capacitor, por exemplo, que tem um tempo de carga. Então você quer assistir aquele tempo de carga todo, né? Então, para fazer isso, eu tenho que ter noção desse tempo ou estimar um tempo que possa atender àquela carga daquele capacitor. No caso do resistor que não tem carga, ele vai um tempo pequeno aqui, eu vou colocar aqui 0,1 a 100 milissegundos, é suficiente para estimular esse circuito e ver a curva de resposta dele. Tá? Então, ele já põe aqui, ó, trend 0,1, tá? E vai ficar ali, ó. Pode colocar aqui do lado do lado. Coloca ali e solta. Beleza. Ficou ali, ficou ali. Tá configurado já, tá? Professor, o que aconteceria se eu não tivesse feito essa configuração? Quando você viesse aqui em Simulate e clicasse em Run, tá, para rodar, ele ia te pedir para fazer. Tá? Então, se você esqueceu disso aqui, não tem problema. Vai clicar em Run, ele vai pedir para você estimar o tempo. Tá? Então, esse tempo é isso, o tempo que você precisa para assistir o comportamento da resposta desse circuito, tá? Bom, então já configuramos tudo, tá? Vamos então rodar aqui o Run. Tá? Quando a gente faz isso, ele abre para nós uma tela onde tem o gráfico de resposta. Professor, mas não está aparecendo nada. A gente está com o circuito aqui e como é que eu faço para ver o que está funcionando? Muito simples. Você vai vir aqui com o seu cursor e vai escolher o que você quer ver. Você quer ver tensão, corrente, o que é que você quer saber? Bom, eu quero saber qual é a corrente do resistor R1, né? Se a gente pegar e calcular, tá? A gente sabe que a corrente ela é função da tensão pela resistência, certo? Se nós temos ali 12 e vamos dividir isso aí por 1.000, então nós temos o quê? 12 miliamperes. Faria sentido a gente pensar assim, né? Então 12 miliamperes está circulando pelo resistor R1, né? Então, quando a gente passar aqui o nosso mouse, só passar o mouse sobre o resistor, veja, aparece a figura de uma garrinha, né? Como se fosse uma garrinha de corrente, né? Que a gente tem. Meio que uma lupa, meio que uma garrinha, não dá para saber, mas é como se ele fosse uma garrinha para a gente lembrar que ele vai medir a corrente, tá? Então, através do componente. Então, você vai lá, clica então com o botão esquerdo, automaticamente, olha só o que aparece. Uma linha em 12 miliamperes, né? Então, essa linha aqui indica que a nossa corrente no resistor R1 é de 12 miliamperes. Tá, professor, mas eu quero saber se a tensão desse resistor é de 12 volts. Quero saber se está certo. Então, se você andar com o mouse um pouquinho para cima, ó, ele já muda para uma ponteira de tensão. Tá vendo que bonito? Então, fica meio nítido, né? Se eu clicar aqui, ele vai plotar uma outra curva mostrando a tensão para mim. Só que aí ele vai colocar uma escala de tensão à direita, porque ele já escolheu uma escala de tensão à esquerda aqui. Desculpe, uma escala de corrente aqui à esquerda, né? Então, sobrou o quê? O gráfico à direita. Então, a gente vai clicar aqui para ver, ó. Quando eu clicar, olha que legal, né? Então ele jogou a corrente, na verdade, para a direita e jogou a tensão para a esquerda, tá? Então você tem aqui, ó, uma escala de tensão, então essa outra linha que ele criou, dessa outra cor, onde tem 12 volts, tá? E a corrente 12 miliamperes, tá? Se você quisesse ver um zoom disso aí, ó, você poderia, tá vendo que mostra uma reguinha, né? Do lado aqui do cursor, dá para você ver, né? E você aproxima, né? Isso daí, tá ok? Então, esse é um exemplo simples, tá? Para a gente começar a trabalhar. Existem inúmeras coisas para a gente estar fazendo aqui. Eu vou pegar aqui, por exemplo, vou abrir um outro.
circuito mais complexo, só para vocês terem uma ideia, tá? Então aqui, ó, eu tenho um outro circuito, né? Que já está com o circuito integrado. Eu tenho aqui capacitor, eu tenho aqui resistor, eu tenho três fontes diferentes, né? Sendo que uma das fontes serve para alimentar esse circuito integrado, né? E essas duas outras fontes servem para estimular esse circuito para a gente poder ter aqui uma saída, né? Em modulação conforme o propósito desse circuito, né? E ele vai funcionar igualzinho o caso anterior. Então, nesse caso aqui, se eu for em simulação, né, pedir para ele rodar, né? Aqui ele está mantendo o circuito anterior, né, que eu posso inclusive primeiro salvar ele. Então, vou chamar isso aqui de resistor 1. E dependendo do local onde você vai salvar, ele começa a fazer isso daí, tá? Mas enfim, eu vou apenas tirar esse circuito, não vou salvar ele. Vou manter só o nosso novo aqui, que é só um exemplo mesmo, né? E vocês podem salvar onde vocês quiserem lá, tá? Salvem inicialmente, quando vocês abriu ali para criar um novo, tá? Você já salva em algum lugar, para não ter a surpresa de repente ele não querer salvar em algum lugar. Então, eu estou pegando esse arquivo aqui que já existia, né? Estou botando ele para simular, né? Então, da mesma forma como que eu fiz antes, eu posso passar aqui o mouse, ó, no sinal de modulação, por exemplo. Ó. Olha que legal. Aqui nós temos uma modulação, um sinal senoidal, tá? Que vem desse gerador, né? Que é o mesmo voltage que nós usamos lá no outro circuito, só que ele está configurado, ó. Se eu clicar nele com o botão esquerdo, olha só. O que que eu tenho ali? Uma função, tá? Senoidal, tá? Funções estão aqui, ó, tá? Então, tem várias funções. Tem o senoidal, exponencial, PWL, assim por diante, né? Pulso, né? Então, está configurado com um offset 2,5 volts, né? A gente pode ver aqui no gráfico, ó, né? Que ele tem aqui essa variação de 2,5 volts, com uma frequência de 40 Hz, tá? E ele tem ali 2,5 volts de amplitude. Então, o 2,5, ó, ele não está saindo de zero, veja. O offset que eu estou me referindo é esse aqui, ó. Ele inicia em 2,5, tá? Ele não inicia de zero. Ele inicia de 2,5 e sobe até 5 volts, né? Porque desse 2,5 até 5 tem 2,5, né? Que é a amplitude dele. A amplitude é esse eixo vertical, né? A amplitude, né? Então ele vai até 2,5, volta, né? E vai até zero. Então ele vai de zero até 5 volts, né? Como resultado disso. Então eu configuro isso daqui aqui dentro, tá? Se eu for olhar o outro sinal que eu tenho aqui de pulso, então eu tenho um pulso sendo gerado aqui também, né? Esse pulso é diferente da senoide, né? Então você vê os dois sinais. Então esse de pulso aqui está configurado assim, ó, um pulso, né? Ele tem uma tensão inicial, tá? É, Ele tem aqui a tensão de ligar aqui em zero, né? De 0 a 5 volts, né? Assim por diante. Então essas configurações aqui servem para desenhar esse pulso conforme vocês estão vendo, tá? Com o tempo e tudo mais, né? E aqui nós temos a alimentação. A alimentação é o mais simples, que igual vocês fizeram, 5 volts. Lá a gente fez 12, aqui é 5, tá? Os 5 volts aqui, no caso, é para alimentar esse circuito. Veja, VCC, ó, VCC, né? Então, esse circuito, ele tem esse comportamento. Então, a gente pode observar aqui no capacitor, tá? Eu tenho a curva de carga e descarga do capacitor, ó. Então, essa aqui é a nossa saída, tá? PWM, nesse caso aqui. É um circuito gerador de PWM, né? Então, para isso, ele precisa de algumas informações de entrada para poder realizar, né, essa carga e descarga no capacitor aí com esse tempo, tá? Mas são alguns exemplos, tá, pessoal? Tem vários exemplos aqui que eu utilizo, né, que são desenvolvidos para as aulas, né? Então, é, espero que vocês tenham gostado, né? Quem não conhecia aí o LT Spice, então já vai ter uma ferramenta muito boa aí para começar a trabalhar e simular todos os circuitos que você tiver acesso, né? Nos livros que você lê, nas revistas que você acessa, né? Então você pode pegar, montar o seu circuito e estar obtendo os resultados aí.
Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, então, né? Fico à disposição caso vocês queiram saber mais, tá? A gente pode estar avançando, mostrando circuitos de amplificadores, entre outros circuitos interessantes para a eletrônica. Tá joia? Grande abraço e até mais. Tchau, tchau.